Aqui era um lugar, eu morei 88 anos, eu nasci aqui. Quer dizer, nasci em Campinas, porque aqui não tinha hospital, não tinha nada, era só parteira, eu nasci em Campinas. Mas eu morava do lado da igreja, que era meu avô, Telemaco Paioli, tinha um armazém. E no armazém entrava do lado, era a casa do meu pai, que era o único filho. Ele chamava Armando Paioli. Ele foi subdelegado aqui, ele viveu aqui muitos anos, era corretor de café, algodão, essas coisas, né? Então, eu vivi aqui os 88 anos. Depois que eles mudaram para Campinas, meu pai, e daí eu fiquei uns 4, 5 meses lá, daí eu já era namorada do meu marido, que teve 40 anos farmácia aqui. Também os pais eram italianos. E daí eu voltei para morar aqui em Sousas, onde é o Bradesco hoje. Era meu, daí no fim, com o tempo, acabei comprando e coisa. Então eu morei ali. Depois dali, eu vim morar aqui nesta. Foram as 2 casas que eu morei aqui nos 88 anos. Eu nunca trabalhei, eu trabalhava só para a igreja, para a instituição de caridade, por Laios, para essa Santa Rita, São Vicente, essas instituições caridosas. Quer dizer, os bisavós eu não conheci, mas que eu convivi foi com esse meu avô, Telemaco Paioli, que era dono do armazém aí, foi dono da Fazenda Riqueza, lá em Joaquim Gítio, também. Né? E, então, o irmão dele era Arthur Paioli, que tinha daí ele teve um filho médico, Aristides Paioli, em Campinas, né? Também eram juntos, eles vieram como carroceiro. E daí foram progredindo, formando família, coisa aqui, e progredindo e fizeram tudo isso. Eles plantavam café naquele tempo, mais era o café, mas a família tinha muita pedra. Então, sobrava poucas terras livres, assim, fáceis de plantar, né? Mas no fim ele tinha também lá na fazenda, ele tinha uma beneficiadora de café, né? Então essas coisas que a gente lembra, porque a gente ia para brincar nos cafés, no terreiro, né? Então essas coisas a gente grava. Então foi vivido aqui como uma família. Mas tinha muito desses italianos. A gente me ajudava até no armazém, minha mãe ajudava muito ele, porque daí ele já estava ficando mais velho, né? Então as coisas mais pesadas e coisa era a gente, os netos, tudo iam no armazém, ajudavam um pouquinho, né? E o que vendia lá? O que vendia no armazém? Tudo naquele tempo, vendia tudo, vendia roupa, vendia a bebida, vendia tudo. Ele comprava vinho no Rio Grande do Sul, trazia aqueles quintos de 100 litros, e daí ele engarrafava, e a gente ia ajudar a engarrafar e bebia. Então, eles vendiam de tudo, roupa, sabe? Às vezes um doce, aquela chupetinha, aquelas coisas assim, poucos, né? Mas tinha um pouco de tudo. Hoje não dá mais tempo, mas a gente fazia um lanche depois do almoço. Então, às vezes, cada coisa, por exemplo, você sabia fazer tricô, então nós na sua casa. Então, daí a gente juntava meia dúzia de mulher, cada um ia fazer uma coisa, mesmo que não fosse aprender aquilo, mas ia. Então, a gente reunia assim, e cada uma ficava fazendo o seu trabalho, depois de tarde fazia o lanchezinho, a gente já fazia um bolo, uma bolachinha, um pão, aquele tempo, eram os pão daqueles fornos antigos, sabe? Tudo. Então a gente fazia essas reuniões, e uma ensinava a outra e coisa, e tomava aquele lanche, batia um papo, né? Falava mal dos outros, né? Então, eram aquelas coisas antigas, foi essa vida de Sousas a vida inteira minha. Tinha 2 clubes aqui. Tinha como é que chamava? O Clube Recreativo Sousense, que era, eles falavam que era mais da elite. E tinha o PC,
que era um mais popular e coisa assim. Então sempre teve uma rinchazinha assim, né? Eu estudei, só fiz o grupo escolar. Eu não pude porque eu tinha um problema da vista desde nascença. Então, para ir nas escolas, nos grupos aqui, eu precisava sentar na primeira carteira, às vezes precisava até perto da lousa para poder enxergar. Então era sempre meio a puxa-saco das professoras, que não sabiam o que fazer para mim, sabe? Então tudo que estava na classe elas mandavam eu. Então, tudo assim, uma coisa que foi mesmo criado como uma família. Meu avô sentava às vezes assim de noite ou no armazém, porque o armazém ficava aberto até 8 horas da noite. Então, depois de uma certa hora, não tem assim muito freguês, era mais quem ia bater papo, tomar uma pinguinha, um vinho. Então a gente fazia aquela roda no armazém e ele ficava contando as coisas, cada um perguntava uma coisa, era só risada, só brincadeira, sabe? Então, essa foi a nossa vida aqui e dos italianos. E meu sogro, o pai do meu marido, ele tinha carro de aluguel aqui. Então as fazendas também contratavam ele por mês e coisa, porque quando as fazendeiras moravam geralmente em São Paulo, em outros lugares, e vinha para cá. Então ele era o chofer de confiança para pegar as mulheres e levar na fazenda, depois levar em casa, porque o marido trabalhava, tinha indústria, tinha as coisas em São Paulo, não tinha água encanada. Então no largo da igreja tinha um chafariz, com uma coisa redonda, assim, com água, e no meio aquela coisinha de ferro que soltava água, coisa. E tinha um chafariz assim no meio com uma torneira. Então a gente ia buscar água lá com um balde de coisa para lavar a casa, para fazer as coisas, tudo. E água para beber nós íamos buscar nessa fazenda Santa Margarida. De carro, trazer aquele monte de garrafão, e daí já tudo durava uma semana, uma porção de dias, a gente fazia comida com aquela água e bebia aquela água. Na minha casa sempre foi o quartel-general, tudo quanto era reunião, tudo quanto era coisa lá. Meu pai sentava na porta, na calçada da coisa, por uma cadeira, e daí vinha o soldado, vinha todo mundo conversar lá. E as crianças sentavam tudo na sarjeta, e para brincar de negrinho, de ovo choco, das coisas. Então eu reunia de tudo Souza e juntava tudo ali, então ficava aquele monte. As crianças brincavam de um lado e os homens, as mulheres às vezes entravam, ficavam bordando, tomando uma coisa, os maridos ficavam, o meu pai na porta com os soldados, com os homens, ficava ali contando histórias, coisas. Então era aquela reunião assim de coisas. Então era na casa do sogro. Dava o footing, aqui tinha a missa às 10 horas da manhã e depois tinha o footing na rua principal, onde é o bar central ali. Ali depois da missa das 10, a gente ia, nem que não fosse na missa, porque todo mundo saía de roupinha, vestido novo, vestido melhor, ia todo mundo nessa missa das 10. Então depois, porque ia fazer o footing, a gente falava, né? Da igreja até ali na esquina, porque não tinha ponte. A ponte era lá embaixo, em frente à capelinha de São Sebastião, né? Então a gente fazia o footing aí, os homens ficavam mais na calçada, depois a mulherada batendo na rua, porque carro era um ou outro, cuidado aqui. Só mais olhava, conversava assim, mas no bloco inteiro, porque a mãe e coisa não queria que namorasse, que era tudo muito criança, né? Então a gente precisava, namorava escondido. Nossa, e a gente ia escondido, porque senão o pai e a mãe chegavam em casa, comia de castigo e dava umas palmadas às vezes. Eu tinha uma irmã, a minha irmã mais velha, que ela aprendeu a guiar, era a única choferra aqui da redondeza, porque meus pais sempre tiveram um carro, depois tinha uma baratinha, uma coisa, um carro. Então, e o meu avô tinha armazém, e o pessoal também de domingo coisa vinha a cavalo. E amarrava o cavalo no poste.
e deixava ali enquanto eles batiam um papo e coisa, porque passava a manhã no armazém, né? Porque às vezes ficavam bebendo vinho, via uma coisa, ver conta, ver não sei o quê, então passava ali. E a minha irmã, que era mais velha, era danada, e o Telêmaco também, que era do estado, eles mais velhos, e mais eram eles dois também, que depois estudaram junto e tudo, eles roubavam o cavalo, desamarravam do posto e pegavam o cavalo e andavam. Quando eles viam, eles já estavam longe. Então eles iam dar volta por aí com os cavalos, sabe? Era uma vida muito gostosa, eu aproveitei muito minha vida. Às vezes de noite ia lá, mas daí já mulher ia pouco, mas eram os homens que iam lá e iam jogar baralho, coisa, troco, as coisas, tudo. E dançava, as mulheres às vezes ficavam dançando, aprendendo a dançar, os mais velhos ensinavam, e os homens ficavam com outro salão atrás, era um salão na frente, um atrás, uma área do lado e um campo de bocha. Então os homens uns iam jogar bocha e tomavam os aperitivos, e os outros tinham uns quartinhos lá dentro que jogavam baralho. E as moças ficavam dançando, namorando, conversando no salão. Faziam teatro, faziam recital de música, coisa. Elas não quer que fale. Elas aprendiam uma vez violão, umas coisas assim, daí iam aprender lá e depois tocavam. Daí a gente ia escutar e coisa, né? O carnaval aqui era nesses dois clubes, né? E sempre tinha uma rivalidadezinha, né? Sabe como é que é lugar pequeno, né? Então um queria fazer mais bonito que o outro. Então tinha mais, o coito tinha uma certa hora da madrugada, da noite, porque aquele tempo começava às 8 horas da noite, né? Hoje 8 horas da noite, depois da meia-noite que começa, né? Mas aquele tempo era às 8 horas da noite. Tinha uma certa hora, 11 horas, 10, 11 horas da noite, precisava parar o baile para varrer o chão, porque ficava alto de confete. Então ficava aquela poeira, aquela coisa de serpentina de confete. Então precisava parar o baile para varrer o salão e tirar o excesso. Eu gostava de tudo, mas como minhas irmãs estudavam, tinham outra geração, as coisas, elas não eram muito. Uma ainda era, mas a outra não. Então elas iam embora cedo. E daí era briga, né? Mas meu pai ficava sentado na porta, que ele era delegado e gostava também de pós, o soldado, e todo mundo que passava, e ele ficava batendo papo com ele. Então eu falava, fica bastante lá com ele, pro meu pai, para ele não me mandar chamar. Daí ele mandava o soldado me chamar no baile. Então todo mundo dava risada, mexia comigo, porque falava, ela vai embora por causa do soldado vem buscar. Porque meu pai era subdelegado, e daí quando eles chegavam na porta, eles faziam sinal para mim, já sabia. Você vê, eu namorei daí desde menina, pequena, fiquei muitos anos namorando escondido, né? Depois sim, que daí ele foi, daí para namorar mesmo, precisou ir falar com meu pai. Então não era propriamente um noivado, mesmo para namorar já foi falar com o pai, né? Então, daí ele ia na minha casa, daí tomava um cafezinho, meu pai gostava de cerveja, até noite ele tomava a cervejinha dele, sentada do lado do rádio, que naquele tempo não tinha televisão, né? Mas ele tinha o rádio para ouvir também as notícias, né, da Itália, que naquele tempo tinha aquelas brigas, né, de Itália e coisa, né, da União Soviética e aquelas coisas. Então eles iam tudo lá para saber as notícias, porque meu pai ouvia tudo no rádio, lia jornal. E eu desde menina também sempre lia muito jornal, até hoje. Primeiro eu tomo café, leio o jornal, depois começa meu dia. Ah, serenata, nossa mãe, meu marido gostava muito de coisa. Então a gente ele reunia muito com os amigos dele para fazer serenata. Então eles iam na frente das casas
de noite e fazia serenata. E a minha casa, como sempre ele foi muito, gostava muito dessas coisas, era muito bagunçado, gostava de uma bebidinha, em casa sempre tinha, então, mas era o quartel-general, era lá. Já saía na porta, já abria, já ia, já entrava, já tocava, já tomava um vinho, porque eu sempre tive embaixo da pia da cozinha um garrafão de vinho de 5 litros e um garrafão de pinga. Então, os amigos da do meu marido e tudo, a minha porta não fechava. Era dia e noite aberta, que tinha aquele cordãozinho de coisa, e puxava o trinquinho, entrava, bebia, saía, voltava, e depois sempre tive empregada, né? Mas daí ela já conhecia. E eu sempre gostei muito de fazer as coisas, então eu tinha fogão de lenha, depois tinha o elétrico, coisa aquele tempo elétrico, né? Depois que veio o gás. Então eu tinha o fogão de lenha do outro lado, porque a cozinha também era maior que isso. Então do lado era o fogão de lenha, do outro lado era o fogão elétrico. E em cima do fogão eu tinha um varal. E eu comprava porco e coisa, e fazia linguiça, chouriço, dinho, essas coisas. Então os amigos do meu marido e coisa, que eram compadres, uma porção deles quase tudo era compadre e coisa nossa, né? Porque tomava para batizar o filho, para crismar, ou até de primeira comunhão tinha também padrinho. Então a gente tinha muito contato com eles. Né? Então, iam tudo na minha casa, mas já puxava o barbantinho, entrava e falava para a empregada: o que vocês têm de almoço? E da minha era quintouro, mas o meu marido, quando chegava depois do almoço, ele ia todos os dias, porque a farmácia, ele fazia o remédio aí. Não era aquele tempo, não tinha quase remédio comprado, era pouco, era a drogaria. Ele tinha duas prateleiras cheias lá de essências, e eram todas essências estrangeiras, ele comprava das melhores que tinha. Então todo mundo vinha, a gente até de Campinas, para fazer remédio aqui. Então, todo dia, depois do almoço, depois que almoçava ele, almoçava o irmão dele, que era sócio, enquanto ele almoçava, o irmão ficava, depois ele ia, o irmão ia almoçar. Quando o irmão vinha, daí ele ia buscar, porque tinha os remédios que não tinha, aí ele tomava nota, daí a gente ia comprar em Campinas. Ia buscar no Gargantini, nas coisas, nos atacadistas lá, para fazer as falhas da farmácia. Enquanto isso, eu ia na minha mãe, que eu aquele tempo guiava, eu ia na minha mãe que morava no Guanabara e ele ficava na cidade fazendo as compras da farmácia. Que Souza era um paraíso, porque era uma família só. Se eu visse o seu filho na rua, reinando, fazendo uma obrigação, eu falei: você vai já para a tua casa, porque senão eu vou chamar a tua mãe. Ele, não conta que eu vou indo e coisa, eles respeitavam a gente. E os pais também. Entende? Hoje, se você mandar um filho para casa, seu pai vem capadinho com um revólver, né? De tomar satisfação. E aquele tempo não, era uma família só. E quando tinha casamento, aniversário, as coisas, você não pagava nada para fora. Você chamava 2, 3 amigos, você passava 2, 3 dias na casa fazendo tudo. Você fazia doce, fazia salgado, fazia tudo. O que você não tinha, você aprendia. E o que você sabia, você já fazia as coisas grandes, doce de leite, rapadurinha, olho de sogra, todas essas coisas doces antigas, rapadurinha de goiaba, esses doces mais antigos, você fazia doce de abóbora, de batata, essas coisas pingadinho, assim, para servir em festa. Você fazia nas tigelas grandes. E depois você ia, tem umas outras que, como não podia de dia, ia de noite para ajudar a rolar. Então você fazia os doces todos de aniversário e de casamento. Você não pagava para fora. Você fazia o doce, fazia o bolo, fazia tudo. Era uma vida familiar mesmo. Você contava com a pessoa como da família, você não tratava como pessoa estranha.
Eram tratadas como família.